Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos, foi proibida e foi causa de perseguição, mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. Boa noite! Boa noite! A graça e a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos juntos mais uma vez para darmos sequência ao nosso estudo no livro de Provérbios. Nesse mês de maio, onde estamos vivendo mais um mês da família. Um pouco diferente esse ano, né? Sim. Mas Deus tem nos proporcionado inúmeras alegrias também nesses dias. Devemos nutrir a esperança, devemos lutar por nossas famílias, para fazermos das nossas famílias esse lugar de refúgio, lugar de segurança, lugar de apoio, lugar de proteção. Então que Deus te abençoe. Vamos juntos louvando e aprendendo mais da palavra do nosso Deus. Te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. E tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós estamos estudando o livro de Provérbios, né? Estamos em busca de ferramentas para as nossas famílias. E temos convidado você a ir conosco aqui no programa, mas também a, em casa, né, buscar um pouco mais desse livro, que tem inúmeros tesouros, ferramentas para as nossas famílias, né? Nós já falamos um pouco daquilo que representa para a gente em família, né, nossa vida, esse livro. E por isso queremos compartilhar, estamos compartilhando com vocês
um pouco desse texto. E hoje nós queremos começar com Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4, que diz o seguinte: com sabedoria se edifica a casa, e com entendimento ela permanece firme. Pelo conhecimento, suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Então nós estamos em busca dessa família refúgio. E quando a gente pensa então no texto, tentando então trazer para as nossas realidades, nós podemos pensar na sabedoria como a palavra de Deus, né? Nós já vimos nesse nosso estudo que o temor do Senhor deve ser o alicerce da nossa vida como um todo, também da nossa família. É o princípio, né, do conhecimento, é o princípio de tudo. Então aqui podemos pensar na palavra de Deus, né? Com a palavra de Deus se edifica a casa. E com o entendimento, né, esse entendimento tem a ver com o quê? Com o bom senso, com a prudência, com a capacidade de planejar o bem para o melhor de toda a sua família, né? Então a gente vê aqui, né, com o entendimento, com essa aplicação da palavra de Deus, a casa permanecerá firme, né? E pelo conhecimento, as suas salas se encherão de todas as riquezas. Então a gente fica observando aí nesse momento inicial, esse texto, vendo que a nossa casa, ela precisa ser edificada com sabedoria e firmada com inteligência. É interessante observar e lembrar, mais uma vez, que a maior necessidade das nossas famílias é do próprio Deus. Porque, o que diz Salomão, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, nossas famílias precisam do Senhor. E aí nós vamos lembrar do que Jesus disse lá no fechamento do Sermão do Monte, quando ele deu aquele exemplo. Depois de dar todos os ensinos, ele fala do homem prudente, né, e do insensato. O que edificou a casa sobre a rocha e do que edificou a casa sobre a areia. Você vai observar que o diferencial foi a base da construção, né? Então nós precisamos alicerçar a nossa família no Senhor, de acordo com o Senhor. E aí quando você pensa no conhecimento, diz o texto, né? Pelo conhecimento suas salas se encherão de todas as riquezas preciosas e agradáveis. Conhecimento é o quê? É o resultado de perceber, de considerar o quê? A palavra de Deus, colocando em prática. Então você lê a palavra, você pega o manual da família, que é a Bíblia Sagrada, você coloca em prática e você vai ter o resultado. E quando a gente pensa assim no resultado para uma família, nós vamos lembrar de Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23, quando fala lá do fruto do Espírito. Então toda a família, nos seus cômodos, né, na sua vida, no seu dia a dia, precisa de quê? De amor, precisa de paz, precisa de alegria, precisa de benignidade, precisa de bondade, precisa de longanimidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, né? Que o Senhor deseja que todos tenham na sua casa. Então daí vem os verdadeiros tesouros. Interessante observar esses mesmos versículos em outras duas versões. Na Mensagem, no Eugene Peterson, ele fala da casa propriamente dita. Ele diz assim que é preciso ter sabedoria para construir uma casa e entendimento para edificá-la sobre fundamento sólido. É preciso ter conhecimento para decorar os quartos com a melhor mobília e bela tapeçaria. Então ele foi bem literal na construção de uma casa, né? Quando você pega esse mesmo texto na Bíblia da Linguagem de hoje, lá está escrito assim: com sabedoria se constrói o lar, e sobre a prudência ele se firma. Na casa da pessoa sábia, os quartos ficam cheios de coisas bonitas e de valor. Então, terminando aqui essa parte inicial do nosso estudo de hoje, posso concluir que os benefícios, então, da sabedoria e do discernimento e do conhecimento podem ser simbolicamente o caráter, né? E os relacionamentos da família onde cada um vive. Então, quando você lê a palavra, usa o manual, aplica no dia a dia, você vai colher bons frutos, né? E vai ver esse resultado na vida do marido, na vida da mulher, na vida dos filhos. Vale a pena seguir esse caminho. Precisamos lutar, não é fácil, né? Porque temos as fases,
mas valerá a pena seguir. Então, Provérbios aí tem muitas coisas boas pra gente aqui hoje. Vamos dar sequência aí, né? Porque nós precisamos dessas ferramentas para termos essa família lugar de refúgio. E para edificar essa casa com conhecimento, entendimento e sabedoria, é preciso muito esforço, Sim. é preciso muito trabalho. Porque senão nós vamos nos lembrar de alguns provérbios que estão aqui nesse livro e que fazem consideração sobre alguém que não se esforça e não trabalha. E aí sabe o que ele conquista e o que ele alcança? Vamos ver aqui, ó. O provérbio 13, versículo 4. O preguiçoso deseja e sabe o que ele consegue? E não consegue nada, mas o desejo do diligente será satisfeito. Então nós vamos fazer aqui algumas considerações, né, sobre alguns provérbios que nos falam sobre o preguiçoso. Aquele que não gosta de se esforçar, que não é diligente e que não gosta de trabalhar. Então nós temos no 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, pois suas mãos recusam-se a trabalhar. Então ele deseja sim, como qualquer um ser humano, mas ele não alcança nada porque ele não faz por onde. O 20:13 nos diz: não ames o sono. Sono é muito bom, mas nós não devemos amá-lo, para que não empobreças. Abre teus olhos e terás fartura de alimento. Então, o sono tem o seu tempo, né? Tem a sua utilidade nas nossas vidas como ser humano, sua função nas nossas vidas, mas nós não devemos amá-lo, devemos trabalhar para termos fartura de alimento. Dizem até que Deus foi perfeito, né? Quando dividiu o nosso tempo. Ele nos deu 8 horas para o sono, 8 horas para o lazer e 8 horas para o trabalho. Então a gente precisa trabalhar bem, porque se nós excedermos de uma das áreas, vamos tirar da outra. Sim. Então quem dormir mais das 8 horas vai tirar de uma outra. Então temos que tomar muito cuidado e sermos sábios, né, para controlarmos bem o tempo. E ainda alguns outros aqui, até engraçados. Diz assim, o 26:13. O preguiçoso diz: há um leão no caminho, há um leão nas ruas. Como assim? Desculpa para não sair às ruas. Como a porta gira sobre dobradiças, assim o preguiçoso se vira na cama. Então ele vira para um lado, vira para o outro, vira para um lado e vira para o outro. E ainda continua. Nós estamos no capítulo 26, lemos o 13, o 14, vamos para o 15. O preguiçoso leva a mão ao prato e nem ao menos quer levá-la à boca. Então a que ponto chega o preguiçoso, né? Então ele até põe a mão no prato, mas tem preguiça e não consegue levar a comida à boca. Quanto mais lavar o prato, depois come, né? Muito menos. Tem que lutar contra isso desde pequeno, os filhos. Ensinar a lavar um prato faz bem, né? Porque vai ajudar em outras áreas da vida. E ainda o 16, para encerrar esses versículos aqui do capítulo 26, diz: o preguiçoso ainda, olha, o preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. Então, tudo isso aí ele faz, ele se habitua, né? Ou não se habitua a nada, e ele ainda se acha sábio por agir assim. Sim. E é interessante que o preguiçoso, né, a pessoa que tem essa característica, né, ele sempre tem algum comentário a fazer acerca das coisas, do mundo, da economia, né? Mas ele mesmo não quer fazer, não quer trabalhar, não quer correr atrás. Muitas vezes vive até às custas de alguém, né? Dependendo. E ele sempre tem uma opinião, e o texto é perfeito, né? Ou seja, a sabedoria está aí. Sim. Na palavra de Deus. É só a gente observar e atentar. Temos aqui também uma outra sequência interessante, ainda nesse assunto. Provérbio 24, de 30 a 34, diz assim: passei junto ao campo do preguiçoso e junto à vinha do homem sem entendimento. E estava todo cheio de espinhos. Sua superfície estava tomada pelas urtigas e o seu muro de pedra estava derrubado. Observando aquilo, refleti e olhando, obtive instrução. Um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços em repouso. Assim chegará a tua pobreza como um assaltante e a tua miséria como um homem armado. Vamos então aqui fazer alguns destaques nessa sequência, né? Primeiro é importante observar no versículo 33
estamos no capítulo 24, essa capacidade que o preguiçoso tem de planejar o seu descanso, né? É um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços. Interessante observar isso, porque muitas vezes são pessoas até de grande potencial, né? Sim. Mas permitem, então, que esse estilo de vida, né, se aloje na sua vida como um todo, e aí perdem, né, o potencial e a vida vai passando, e quando tentam acordar, muitas vezes já é tarde demais. Então, esse é um alerta importante, né? E nós, enquanto pais, precisamos dar o exemplo, né? E, ao mesmo tempo, orientarmos também os nossos filhos. E aqui vai também um alerta, porque o texto começa dizendo que alguém passou no campo do preguiçoso, né? E lá viu que estava cheio de espinhos, né? Em família, a gente precisa ter um cuidado muito especial com a nossa casa, né? Com o local em que nós vivemos. Então, a gente percebe o seguinte, não é ter a melhor casa da rua, não é ter o dinheiro para comprar as melhores pedras para botar na casa. Não, mas é zelar, né? Zelar pela aparência da casa, pelo interior da casa, na medida do possível, fazendo os planos em família, colocando, né, alvos para que a casa seja um local não só de refúgio no aspecto de convivência, sim, mas também refúgio na parte física da casa. Então, no aconchego, né? Exato, né? A gente tomar esses cuidados. Então, aí você, maridão, né? Puxa esse barco aí, esposa, influencie, e os filhos vão crescendo. Outro dia eu passei em frente a uma casa, achei tão bonito, tava lá o pai pintando o muro e o menininho, bem pequenininho, o pai deixou um pincelzinho na mão dele e ele estava lá pintando junto com seu pai. Que lição preciosa aquele pai me deu quando eu passei ali, né? Então você que tem seus filhos pequenos, faça dessa forma. Os que já estão mais crescidos, tem que dar um direcionamento, será muito importante para o desenvolvimento dele em toda a sua vida. E aí quando chega o versículo 34, diz assim: assim chegará a tua pobreza como um assaltante, e tua miséria como um homem armado. Observe só o que o texto está dizendo. Como que o assaltante chega? De repente, né? Então, ou seja, eu falei aqui, né? Às vezes acorda tarde demais. Quando acorda, já foi. Né? Então, de repente, a pessoa cai a ficha da pessoa, como diz o do adolescente, né? Que já não vai dar mais tempo, porque perdeu as oportunidades da vida. E aí, ó, como um assaltante, de repente, está na miséria. Ou como um homem armado. O que um homem armado faz? Ele encurrala o outro, ele encurrala a sua vítima. E a vítima não consegue sair da mira da arma. É o que a miséria vai fazer. Né? Vai encurralar a pessoa de tal forma que ela já não vai ver mais condições de sair. E aí vai uma palavra novamente aos jovens. Pessoal, você aí, adolescente, jovem, corre atrás agora, estuda, investe o seu tempo, pegue os livros, corra atrás, fique atento às oportunidades. Por quê? Porque esse é o tempo de você correr com mais tranquilidade. Mais à frente você vai poder fazer? Vai, mas talvez será um pouco mais difícil. Então, esse é um alerta aí, precisamos sim de esforço e muito trabalho. Sim. Então vamos ver as considerações de Salomão para o oposto do preguiçoso. Então ele considera através de alguns provérbios o trabalhador, aquele que é diligente, aquele que é esforçado. Então vamos ver o que esse consegue. Temos aí o 16:26. O apetite do trabalhador trabalha por ele, pois sua fome o motiva. Então, a princípio aí, a gente vê que a necessidade da pessoa precisa ser o combustível, precisa ser a motivação para ela trabalhar. Então, ele considera a necessidade de cada um e esta como motivação para o trabalho. O 14:23 diz: em todo o trabalho há proveito. As meras palavras, porém, só levam à miséria. Então, esse é um texto que, quando eu encontrei, eu decorei e de vez em quando eu repito para mim mesma, porque às vezes não é só a preguiça, mas o desespero. E o desespero quando a gente vê muito serviço para fazer, especialmente dentro da nossa própria casa, e aí vem aquele desespero por onde eu começo. Mas aí, particularmente, eu me lembro desse texto, em todo o trabalho aproveito. Então vamos começar devagar, até onde se conseguir, vamos fazer o que dá para fazer hoje, porque vai ter proveito. Agora, se ficar só pensando, falando ou reclamando, nada vai adiantar. E pensando na vida, né? Eu me lembro, quando eu era bem lá na minha adolescência, eu ouvi alguém dizer, e é uma verdade, que quando você está dentro de casa, ninguém te vê.
Mas quando você está fora de casa trabalhando, fazendo alguma coisa, alguém vai te observar. Então, em todo trabalho, aproveite, porque às vezes nessa fase da vida, quando você está saindo ali da adolescência, ou até na adolescência, quando você tem uma oportunidade de fazer um trabalho que não prejudique os seus estudos, né? Às vezes você vai ter, aí muitas vezes é um trabalho que você não vai ganhar tanto, tal, mas é um trabalho que já vai desenvolver a pessoa, ou o adolescente, ou o próprio jovem, ou a pessoa enquanto está desempregado, surge ali uma oportunidade. Enquanto você está ali produzindo, alguém estará te vendo. Então isso é muito importante. Em todo trabalho, aproveito, né? E assim, na mão de um jovem solteiro, de um adolescente, um dinheiro que seja lá, é festa, vai ser festa, né? Então assim, não vai precisar ter aquela remuneração ainda não, mas depois, quando construir a família, é diferente. Sim. Aliás, para construir vai ser diferente. Então, em todo trabalho, aproveito muito bom essa colocação. Bom, agora vamos ler aqui o 24 e 27, que diz o seguinte: cuida dos teus negócios lá fora, prepara bem a tua lavoura e depois forma a tua família, né? Que conselho precioso, principalmente para você jovem, né? Antes de você pensar em formar a sua família, você precisa preparar bem a sua lavoura. Isso quer dizer o quê? Então, enquanto você é mais jovem, estudar, né? Ir para o mercado de trabalho. É importante esse contato no mercado de trabalho com pessoas, né? Aprender a receber uma ordem, se submeter a uma ordem, ou seja, aprender a fazer pequenas ações, depois virão as maiores ações, e assim a pessoa vai desenvolvendo. Lembro-me muito bem, quando o Jonatas era adolescente, uma vez lá na escola onde ele estudou, a orientadora, conversando com ele, disse assim para ele: você sabe qual é a sua profissão? Né? E ele estava ali para estudar. E ele ficou meio assim, eu também do lado, né? Aquela pergunta. Ela falou assim: se você fizer uma inscrição hoje, lá no campo, profissão, você vai ter que botar estudante. E ela diz assim: então você está vindo para essa escola para trabalhar. O seu trabalho será estudar. Eu gostei muito dessa colocação, dessa professora, Gisele, o nome dela, né? E ela marcou a minha vida com essa colocação. Então, cuida do seu negócio, prepara, depois vai formar a tua família. Infelizmente, nós observamos às vezes uma juventude que quer viver como família, mas não preparou. E aí antecipam heranças. E aí vem frustrações. Precisamos ter base para formar uma família. E precisamos correr para termos essa base. E ainda o 28:19 diz assim: quem lavra a sua terra se fartará de alimento, mas quem segue os preguiçosos se encherá de pobreza. Então, é importante esse conselho de Salomão. Você, nós escolhemos quem serão os nossos companheiros. Então, se você se aliar a preguiçosos, a tendência é a preguiça deles contaminar você. E aí você vai ser reconhecido também como um preguiçoso. Então, procure andar com aqueles que estão lavrando a terra. Então, lá na sala de aula, você vai observar, tem alunos e alunos. Você vai ver aqueles que correm atrás e lavram a terra, e você vai ver aqueles que só querem curtição e muitas vezes respeitar o professor em sala de aula. E aí em casa também, né, nós que já temos a nossa família, também precisamos atentar para isso. Precisamos nos aliar àquelas pessoas que nos levantam, aquelas pessoas que nos estimulam cada dia mais. E aí os provérbios continuam, né? E dando aqui uma orientação na boa administração do trabalho. E aí o Salomão vai nos apontar o seguinte: a competência no trabalho, o juízo, a precipitação, quando acontece precipitação, quando age sem pensar e quando se acredita em tudo. Então vamos lá. O 22:29 diz: já vistes um homem competente no que faz? Este servirá os reis e não trabalhará para gente comum. Então, a pessoa caprichosa, a pessoa esforçada, a pessoa competente vai se destacar naturalmente e não vai trabalhar para gente comum, vai conseguir posições altas na sociedade, no meio em que vive. A competência tem as suas recompensas. Então, assim, seja diligente, trabalha, dê o seu melhor. Sempre tem alguém vendo você. Exatamente. E aí, sobre o juízo diz: na lavoura do pobre há muito mantimento, mas tudo se perde por falta de juízo. Então, todo o trabalho vai ter sua recompensa, como nós vimos, vai ter o seu proveito. Agora, precisa ter juízo para se trabalhar, para se fazer as coisas. Senão, aí sim, tudo se perderá. Até a questão da previsão, né? Você
recebe o seu salário, né? E as fases da vida também. Você tem que planejar a sua vida em família. Sim. Né? Então, até os pais, né? Você tem as fases. Você tem um filho recém-nascido, ok, ele vai crescer. Você não tem que ficar desesperado e ansioso, mas você sabe que ele vai crescer. Então você tem que observar as fases, virar as fases da escola, né? Daquele ensinozinho básico, mas depois virar a adolescência. E aí o ensino ele começa a ficar um pouco mais caro, você tem que fazer investimentos maiores. E assim tudo. Então tem que haver planejamento, né? Senão... Vamos transformar essas palavras num provérbio aqui. 25 já foi transformado por Salomão. 25, 1 diz: os planos do diligente conduzem à fartura, mas muita precipitação leva à pobreza. Então, muito cuidado, como nós costumamos cantar, muita calma nessa alma e nessa hora, e olhar tudo com muita diligência, com prudência, para que os planos realmente se estabeleçam. O 19:2 diz: não é bom agir sem pensar. Quem tem pressa erra o caminho. Então, vamos pensar antes de agir. E ainda, o homem simples acredita em tudo, mas o prudente presta atenção em seus passos. Então, ele vive observando as suas atitudes, as palavras, as suas, né? A do seu próximo, como as coisas acontecem. Então, ele se torna sábio e ele passa a não acreditar em todas as coisas, mas a observar bem e a relacionar com as coisas do passado que já aconteceram com ele próprio ou com outras pessoas, e aí sim tomar suas atitudes. Já que a gente está falando de administração, trabalho, né? A gente fala da vida, e aí a gente também tem que parar e analisar. Até o que Salomão está nos falando aqui sobre ter pressa, né? Sim. Quando você acabou de ler o 19:2, quem tem pressa pode errar o caminho. E às vezes observamos pessoas com pressa de ficar rico. Sim. O outro tem pressa de se aposentar, né? Sim. Olha que coisa estranha, né? Você ter pressa para se aposentar. Se você tem pressa para se aposentar, você está cansado de viver, né? Então é melhor curtir a vida, é melhor pegar os seus dias, a sua juventude, né? A sua idade adulta e curtir cada dia e trabalhar diligentemente. E sejamos honestos, observemos a vida, né? Menos que você invente alguma coisa que dê muito certo, né? Hoje, se você conseguisse ter a vacina, né, contra a Covid, né, certamente você ia ficar milionário. A menos que alguém invente uma coisa assim, o normal da vida é você ir trabalhando e crescendo aos poucos, né? E assim você vai alcançar, talvez na sua idade adulta, a sua independência financeira. Não é de um dia para o outro, né? E às vezes as pessoas têm tanta pressa que não conseguem agarrar as oportunidades que virá ao longo do tempo. Então, em vez de tentar chegar logo lá, curta a jornada e vá aproveitando as oportunidades. E aí, ainda nesse tema, o capítulo 27, versos 23 ao 27 diz assim: procura saber do estado das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa se mantém de geração em geração. Quando o feno for removido e os brotos aparecem, e o capim dos montes for recolhido, os cordeiros te darão roupas, os bodes, o preço do campo, as cabras, muito leite para o teu sustento, da tua família e das tuas servas. Então, quando a gente fala hoje, né, pensando aqui na nossa realidade, nós que moramos numa cidade, né, numa região metropolitana, a gente precisa adaptar aqui. Quando ele fala, procura saber o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, hoje, você que está no mercado de trabalho, você que pretende entrar no mercado de trabalho, nós estamos falando aqui de quê? De qualificação, né, de atualização. Então é importante você estar sempre procurando crescer, ler algo, né? Buscar os cursos na sua área que vai poder te dar um ganho no seu currículo, porque tudo isso será benefício para quê? Para a sua propriedade. Porque se você parar, você poderá se perder, né? Então às vezes até você, cheguei aqui, tá bom, parei. Mas será que você não poderia um pouco mais, né? Então, buscar em Deus a sabedoria para saber também esse limite, para também não ficar aí igual um louco, né? Passando por cima dos limites que o próprio Deus colocou. Então, todo o equilíbrio aí será muito bem-vindo nesse momento. Então, isso é importante para a gente quando falamos de boa administração e do trabalho. Ainda sobre o trabalho desonesto, Salomão também nos traz alguns provérbios. E ele diz: o alimento ganho com mentiras é saboroso ao homem, mas depois
a sua boca se enche de pedrinhas. E ainda o 21:6 diz: acumular riquezas com a língua mentirosa é vaidade passageira e armadilha mortal. Então a mentira é criar o inexistente, é facilitar o caminho. Então não é bom, a princípio parece ser bom, mas se transforma em pedrinhas, né, na boca, e também vai ser uma armadilha mortal, nos diz aqui Salomão. Aí a gente pode esquecer que desonestidade, corrupção, mentira, né? Sabemos perfeitamente Sim. de onde vem, quem é o pai, a própria Bíblia nos alerta sobre isso. Bem, diz aí no Provérbio 10:16 assim: o trabalho do justo conduz à vida, mas a renda do ímpio ao pecado. E o 10:22: a bênção do Senhor enriquece sem trazer dor alguma. Que coisa maravilhosa. Então você colocar isso como alvo, né, no seu trabalho, sabendo isso. A bênção do Senhor é que enriquece, verdadeiramente enriquece. E quando a gente fala de riqueza, nós estamos falando só de conta bancária e saldo bancário, não. Nós estamos falando da satisfação, né, em tudo. Eu gosto muito quando Salomão fala, né, não há nada melhor para comer, beber, fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Eu vi que isso vem de Deus, ele disse lá em Eclesiastes. É muito bom nós pensarmos no trabalho dessa forma. E ainda sobre o contentamento com o trabalho. Ele diz: a riqueza adquirida às pressas se perderá, mas quem a ajunta aos poucos fará com que ela aumente. E ainda, melhor é pensar pouco de si e ter quem o sirva do que se orgulhar de si mesmo e passar fome. Não te fadigues para ser rico, ser sábio e te contém. Muito bem. E aí, concluindo, o capítulo 15, verso 16, diz assim: melhor é ter pouco com o temor do Senhor do que uma grande tesouro acompanhado de inquietação. Falar disso aqui é fácil, né? Porque é o que a gente vê no dia a dia aí, né? Grandes fortunas, e muitas vezes se descobre aí, vem os escândalos financeiros e as pessoas humilhadas, muitas sendo presas, né? Pais, alguns até os seus netos tendo, né, o desprazer de ver os próprios avós sendo algemado, preso. Que coisa terrível, inquietação, né? Então nós sabemos, a Bíblia nos orienta que isso não é um bom caminho. E o 17:1 diz assim: melhor é um bocado seco com tranquilidade do que a casa cheia de banquetes e contendas. Então, um pouquinho, mas um pouquinho que vem do Senhor. Não adianta também você ter lá banquetes, mas um monte de brigas, né? Um monte de confusão. Então é melhor realmente termos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Contentamento é algo que não pode faltar nas nossas casas. Aliás, nesses dias que estamos vivendo, precisamos buscar isso. E Paulo vai nos ensinar isso muito lá em Filipenses, né? Onde nós precisamos administrar bem a vida e desenvolvermos essa disciplina do contentamento. E para terminar então aqui, um emprestado de Eclesiastes, como fizemos semana passada, nós começamos falando do sono do preguiçoso, que, né, esse daí é condenado. Mas o sono do trabalhador é doce, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Falando então sobre contentamento, Eclesiastes 5:12. E aí, como estamos finalizando agora, só lembrar você que nós estamos apenas aqui, né, dando aqui, fazendo de alguma forma em você, tentando provocar em você, né, o interesse por esse livro tão precioso. Claro que tem muito em Provérbios que a gente não tem tempo para dizer. Na semana que vem nós teremos mais um estudo, encerrando então, né, esses estudos de Provérbios no mês de maio. Desejando que Deus te abençoe, que a sua família seja então um lugar de refúgio, esse lugar de apoio, segurança e proteção. Fiquem com Deus. Amém. Até a próxima. A minha casa tem que ser um lugar especial para Deus. A minha casa tem que ser refúgio secreto, onde os pecadores não se alegrem em pecar e os adoradores não se cansem de adorar. Porque o próprio Deus aqui está. Eu tenho autoridade
profetizar. Que a minha casa seja sempre um lugar de comunhão, onde os profetas do Senhor